Você já parou para refletir sobre a maneira como alguns dos versículos mais conhecidos da Bíblia são frequentemente mal interpretados? Às vezes, aqueles versículos que ouvimos por toda a vida, em pregações, mensagens e até em conversas informais, podem não ter o significado que sempre acreditamos ter. O que parece simples e claro à primeira vista, pode esconder camadas profundas de sabedoria e ensinamentos. Muitas vezes, frases que se tornam clichês acabam sendo retiradas do contexto, distorcidas e usadas de maneira errada. Isso pode causar confusão, distorcendo a verdadeira mensagem de Deus para a humanidade. O objetivo deste texto é abrir um novo olhar sobre 3 versículos populares, mostrando como a interpretação errada pode afetar nossa compreensão das Escrituras. E garanto que o 3º versículo vai te surpreender de uma maneira que você nunca imaginou. Então, prepare-se para descobrir a verdade por trás de versículos que você talvez tenha lido de maneira equivocada. Primeiro versículo incompreendido. Mateus 7:1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Este versículo é um dos mais citados em conversas cotidianas, principalmente quando alguém sente que está sendo alvo de críticas ou repreensões. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Ei, não me julgue, a própria Bíblia diz para não julgar"? Parece claro e simples, não é? No entanto, é preciso entender que esse versículo, que faz parte do famoso Sermão do Monte, não está proibindo todo e qualquer tipo de julgamento. O contexto completo dessa passagem em Mateus 7:1-5 nos oferece uma visão mais detalhada sobre o que Jesus realmente quis dizer. Quando ele diz "não julgueis, para que não sejais julgados", ele está se referindo ao julgamento hipócrita, aquele que nasce da arrogância e da falta de autocrítica. A continuação do texto é crucial, porque, com o julgamento com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7:2. Ou seja, Jesus não está dizendo que não podemos avaliar as ações dos outros, mas que devemos fazê-lo com humildade, discernimento e sem hipocrisia. Antes de criticar os outros, devemos primeiro examinar a nós mesmos, reconhecer nossas falhas e imperfeições. A metáfora da trave no nosso próprio olho e o cisco no olho do irmão ilustra isso perfeitamente. O objetivo de Jesus é ensinar que a justiça de Deus exige que o julgamento seja feito com equidade, sem duplo padrão, e com um espírito de compaixão e não de condenação. Este ensinamento é ainda mais relevante nos dias de hoje, em que vivemos em uma sociedade onde críticas rápidas e julgamentos superficiais se tornaram quase uma cultura. A lição que Jesus nos dá é clara. A verdadeira sabedoria está em julgar com justiça, com o coração limpo e sempre refletindo sobre nossas próprias falhas antes de apontar as dos outros. Segundo versículo incompreendido. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Este versículo de Filipenses 4:13 é um dos mais usados como um mantra de superação, muitas vezes associado a conquistas pessoais e vitórias de grande escala. Quem nunca ouviu alguém usar esse versículo para justificar suas ambições e desejos de alcançar o sucesso, seja no trabalho, no esporte ou em qualquer outro campo da vida? A interpretação popular parece sugerir que, por meio de Cristo, podemos conquistar qualquer coisa, não importa o quão difícil seja. No entanto, essa é uma leitura simplista do que Paulo realmente estava querendo dizer. Ao analisar o contexto de Filipenses 4, descobrimos que Paulo não está falando sobre a capacidade de conquistar qualquer coisa que desejamos ou imaginamos. Na realidade, Paulo está compartilhando uma reflexão sobre a capacidade de estar satisfeito e contente, independentemente das circunstâncias externas. Em Filipenses 4:11-12, Paulo diz: "Não digo isso por causa da necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito, seja passando necessidade." A verdadeira força que Paulo menciona não está em alcançar qualquer objetivo material ou em vencer todas as batalhas pessoais,
mas na capacidade de enfrentar as dificuldades da vida com confiança em Deus. Portanto, quando Paulo afirma tudo posso naquele que me fortalece, ele está se referindo à força para lidar com as adversidades e para permanecer fiel em todas as situações. O foco não está em realizar nossos desejos egoístas, mas em confiar que, com Cristo, podemos suportar qualquer coisa, seja a abundância ou a escassez, a paz ou a luta. Essa compreensão mais profunda nos desafia a redefinir o que significa ter força. A verdadeira força não é conquistada em momentos de êxito e prosperidade, mas em nossa capacidade de perseverar em momentos de adversidade, sempre confiando que Deus está conosco, fortalecendo-nos para suportar e viver de acordo com a sua vontade. Terceiro versículo incompreendido. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Este versículo de Jeremias 29, 11 é, sem dúvida, um dos mais citados quando o assunto é esperança, prosperidade e promessa de sucesso. Muitas pessoas acreditam que Deus, neste versículo, está prometendo para todos os seus seguidores uma vida de sucesso material, de felicidade e realizações. Ele é frequentemente citado para encorajar pessoas que estão passando por dificuldades, com a esperança de que Deus lhes dará uma vida próspera e cheia de bênçãos. No entanto, uma leitura mais atenta do contexto nos revela que essa promessa não é tão universal como muitas vezes pensamos. Jeremias 29, 11 foi originalmente direcionado ao povo de Israel, que estava vivendo no exílio na Babilônia. Deus estava garantindo aos israelitas que, apesar das dificuldades e do sofrimento em que se encontravam, Ele tinha um plano para o seu futuro. Ele não estava prometendo sucesso imediato ou prosperidade material, mas sim uma promessa de restauração e de um futuro de esperança no tempo de Deus. Em Jeremias 29, 10, Deus diz: Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra para convosco, fazendo-vos voltar a este lugar. O povo de Israel estava no exílio, e Deus estava prometendo que, no momento certo, Ele os restauraria e traria de volta à sua terra. Essa promessa não era uma garantia de riqueza ou felicidade imediata, mas de uma restauração futura que dependia da fidelidade e da confiança do povo em Deus. Essa verdade é fundamental para nossa compreensão do versículo. Embora Deus tenha planos de prosperidade para nós, esses planos não se referem a um sucesso material imediato, mas a promessa de que Ele tem um propósito divino para cada um de nós. Mesmo que passemos por dificuldades e sofrimentos, podemos confiar que Deus tem um plano maior e que, no tempo dele, Ele nos restaurará e nos guiará para o futuro que Ele preparou. O poder de compreender o contexto. Agora que desvendamos o verdadeiro significado desses versículos, o que isso nos ensina? A compreensão do contexto é fundamental para a correta interpretação das Escrituras. Quando lemos a Bíblia, não podemos simplesmente pegar um versículo isolado e interpretá-lo de acordo com nossa visão pessoal ou desejos momentâneos. Precisamos entender o contexto histórico, cultural e literário em que aquele versículo foi escrito. Compreender o que Deus realmente quer nos ensinar por meio da Sua palavra transforma nossa caminhada espiritual. Ao invés de usarmos versículos fora de contexto como ferramentas para alcançar nossos próprios objetivos, podemos aprender a viver de acordo com a vontade de Deus, confiando que Ele tem um plano para nossas vidas, um plano de prosperidade, mas não necessariamente na forma que imaginamos. Espero que, após refletir sobre esses 3 versículos, você tenha uma nova perspectiva sobre as Escrituras. Lembre-se, a Bíblia não é um manual de autoajuda, mas a palavra de Deus, cheia de sabedoria para nos ensinar a viver de maneira mais plena e conforme o seu propósito. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigos e continue explorando a riqueza da palavra de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe e ilumine sua jornada.